Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional. O tema de hoje é pânico durante a pandemia. Eu estou aqui com o doutor Luiz Laércio de Almeida, doutor psiquiatra. Estamos falando sobre essa situação da ansiedade, do medo, da depressão, tudo neste período da pandemia. Porém, vamos falar sobre esses assuntos, mas deixando de lado aí o assunto pandemia, porque a depressão não ataca só na pandemia, ataca e muito, e o doutor tem números importantes, números relevantes sobre essa situação. Doutor, vamos continuar falando de pandemia e classificar esse ano como o ano mais atípico da era moderna, um 2020 completamente conturbado. A gente pode classificar esse 2020 uma situação surreal ou num passado também tivemos alguns problemas envolvendo saúde, envolvendo vírus? Nem tanto. Na verdade, em 1918, durante a Primeira Grande Guerra Mundial, houve a pandemia da gripe espanhola, né? Na verdade, a gripe espanhola, a Espanha foi só uma referência. Sim. Por quê? Porque os países estavam em guerra e a Espanha estava neutra. Então, a censura funcionava nesse país. Então, a Espanha divulgava as notícias. Então, ficou como gripe espanhola. Sim. Mas ela foi mais intensa em outras partes do mundo, principalmente Estados Unidos e Índia. Então, nos Estados Unidos, ela começou no Fort Killen, que acometeu vários soldados, e esses soldados se movimentaram pela Europa toda e levaram esse vírus pela Europa toda, e isso daí foi bastante complicado, porque não havia nenhuma experiência com isso em termos de medicina, não sabia exatamente o que era, pensavam que era uma bactéria, e também não havia antibiótico, se fosse também não haveria uma solução, e depois veio assim, constatar que era um vírus. E, na verdade, era uma variante do nosso conhecido influenza H1N1, também conhecido. Lá atrás, hein? 16. Em 1918. 18. Também conhecido nosso. Era algo bem letal, É uma mutação desse vírus. Bem letal. Né? Então, essa pandemia agora, realmente, é que a mídia e a imprensa, no geral, ela foca bastante, então pode deixar as pessoas um pouquinho mais tensas, o que não ocorreu na época, com certeza. Sim. Ô, doutor, eu queria que você falasse, aqui no Brasil a pandemia ela virou assim, algo político. Então, os noticiários pesados, a maneira como nós administramos, eu falo nós como cidadão brasileiro, como um todo, desde os políticos, passando pela imprensa, passando por nós também. Nesse todo, nesse bolo, qual a sua análise da maneira como o Brasil administrou tudo isso? Infelizmente, não foi muito boa. Inclusive, a gente pode também fazer uma menção aos Estados Unidos, que também aconteceu alguma coisa mais ou menos parecida, né? Sim. Então, essa política lá também acabou influenciando bastante. E no Brasil, muitos fatores influenciaram na resposta da população nessa pandemia. A mídia, parte da mídia, bem claro, parte da mídia levou muita atenção, muito medo a essa população. E essa população que não tinha muitas informações científicas mais sérias, acabou deixando-se levar por essas informações e tem agora um ônus aí que a gente vai ter em termos também de saúde mental. Além da pandemia em si, temos agora de tratar também essas pessoas de depressão, ansiedade, medo, pânico. Ô, doutor, essa polarização que ocorre no Brasil, passando para a parte psíquica, por que o Brasil entrou nessa situação? Por exemplo, hoje eu sou o lado direito, você é o lado esquerdo, e eu não consigo conversar com você.
Por exemplo, o que seria isso? O ódio, eu falei A, você falou B, eu já te odeio. O porquê que acontece isso? Eu queria que você falasse assim, como entender o brasileiro nessa situação? Né, a maneira que de uns 10 anos para cá, um pouquinho menos, né, eu acho que desde da saída da Dilma, que começou, 2014, 2015, essa situação. O porquê o brasileiro hoje, ele odeia a pessoa que pensa o contrário dele. O porquê disso, doutor? Bom, veja bem, são opostos, né, e são radicais, partes radicais. Na verdade, não é 100% da população, mas, né? Sim, sim. Uma certa parte, né, tem essa postura radical e não flexível, né? Sim. Então, qualquer coisa que seja dita pela outra parte, já de pronto né, afastada. Então, não se vai buscar informações sobre a veracidade dessas informações, a utilidade, o que se pode fazer para aproveitar essas informações, essa experiência, né? Então, é o radicalismo, né, que nunca funciona. A gente pode colocar como uma falta de... o reflexo de uma falta de saúde mental, isso ou não? Não, na verdade, essa situação já vem ocorrendo, né, no Brasil já faz algum tempo, né? Em outras partes do mundo também, principalmente no Oriente Médio, aquela região. São países que têm uma postura muito radical, as pessoas têm uma postura muito radical. No Brasil, eu vejo como uma coisa mais ou menos natural o que aconteceu. Havia já percentuais que eram uma oposição da outra, então só se manifestou dessa forma agora. Sim. Mais uma vez, de uma forma diferente na pandemia, sim. Mas a oposição aí era clara já. Mas é algo assim que eu acho importante porque antes o brasileiro não conversava sobre política, né? Poucas pessoas falavam de política. O assunto nas rodas, nos amigos, o assunto do barzinho, por exemplo, era o futebol, era a música. Hoje não, hoje o assunto, apesar dessa polarização, hoje se fala de política, algo que não acontecia no Brasil. Então, se olharmos essa situação com o copo cheio, com o otimismo, independente da polarização, independente a opção política, mas o lado positivo disso é que o brasileiro hoje ele fala de política, de acordo com a educação dele, alguns com mais inteligência, outros com uma certa limitação, mas o brasileiro ele fala de política, algo que não acontecia, né? Que surgiram lideranças novas, né? Lideranças que são significativas. Então, anteriormente, havia só uma liderança, né, que realmente se sobressaía, e agora não. Já existe mais outras lideranças, então começam a chamar as pessoas ao debate. Sim. Pela força que elas têm de impressionar e de levar suas posições, né? Tá certo. Vamos falar de um assunto mais agradável e que aconteceu durante a pandemia. Como eu vinha dizendo aqui, em toda situação ruim você acaba extraindo algo positivo. E durante a pandemia, principalmente lá no começo, em que o brasileiro ainda estava disciplinado, a gente percebia a pessoa se dedicando muito à culinária, né? Muitas pessoas que sequer tinham lidado com alguma coisa de comida, mexer com culinária, elas começaram a partir por esse lado e colocando em rede social. Como se explica isso? Como o brasileiro gosta tanto de comer e essa pandemia parece que aflorou ainda mais esse lado? Na verdade, os alimentos, né, quando a pessoa está ansiosa, os carboidratos, eles provocam uma liberação de serotonina, que dá uma sensação de bem-estar. Então, normalmente, as pessoas buscam mais por esses, né, alimentos. Dificilmente uma pessoa ansiosa vai buscar uma salada e etc. Ela vai buscar doces, massas. Então, vai para a cozinha, né? Certo. Atrás desses alimentos aí. E por isso que ficou bastante, né? Nossa! Evidente essa nova, digamos, vocação do brasileiro, né? Só que, então, aí também agora vem a parte complicada da história, né? Tem um lado prazeroso, né, de você fazer um prato, uma comida gostosa, realmente que algo maravilhoso, né? Só que também tem o lado ruim, porque o futuro, ou nem sei se o futuro, se já o presente, né? Porque a pandemia começou em março,
mas os problemas vão acontecer, principalmente o pessoal ficar um pouco mais cheinho, né? Como este que vos fala, por exemplo. Com certeza vai haver essa tendência, né? Mas aí que é importante a gente estar vendo essa pandemia e sentindo de uma forma um pouco diferente. Atualmente se fala muito em agilidade emocional. Sim. Né? Eu tenho uma formação psicanalítica. Apesar disso, pode parecer estranho eu falar em agilidade emocional, mas eu vou explicar depois por que eu falo. Porque, na verdade, a agilidade emocional é você conseguir ser flexível. Quando você sentir alguma coisa, você não negar que está sentindo. Porque as pessoas têm aquela ditadura do positivismo. Sim. Não, eu tenho que pensar positivo. Entendi. Não existe isso, né? Eu tenho que pensar positivo. Quando você faz isso, você tenta afastar essas coisas negativas. Então, a primeira coisa é nomear o que você está sentindo. Sim. Eu tenho uma ansiedade, tá? Sim. E ser mais gentil com você mesmo, tá? Ser mais gentil com você. Admitir que você pode ter ansiedade. Tá. Você não é a ansiedade. E essa situação... É uma parte de você a ansiedade. E essa negativa que você falou, de você negar aquilo que você está sentindo, pode gerar a explosão que eu falei no primeiro bloco. Exatamente. Né? Pegou bem. Mas, inclusive, a questão de nomear é muito importante. Vou dar um exemplo assim, bem bobo, né? Sim. Se você está num quarto e tem uma sombra e você não reconhece, você fica pensando e às vezes até, mas né, fica indignado, aquela coisa toda. Se você acende a luz, você vê que é um armário, acabou. Né? Então, nomear essa emoção, esse pensamento, esse sentimento, é uma forma de fazer isso, né? E a partir daí, você sendo gentil com você, aceitando esse pensamento, essa emoção, como sendo uma parte sua e não você, como todo, você vai poder flexibilizar e sair dessa emoção tão pesada. Você vai se afastando dela e vai para uma ação. Certo. Essa ação vai ser baseada em seus valores, né? A gente pode ter o quê? Valores, coragem, você perceber qual valor que você tem que é bastante significativo, que você sente que se destaca. Sim. Pode ser coragem, pode ser sabedoria, solidariedade. Certo. Então é importante você agir conforme esses valores. Aí você vai ter pelo menos um caminho. Na questão do pensamento positivo, Tá. eu gostaria de lembrar também uma outra historinha. Posso fazer o seguinte? Vamos para a gente aguçar. Sim, eu me empolguei. Não, mas foi bem, para a gente aguçar até a curiosidade do nosso telespectador. A gente vai para um rápido intervalo, você vai contar essa historinha no terceiro bloco. Eu também tenho uma pergunta, se é mais importante você ser racional ou emocional? Isso faz parte do nosso dia a dia. Um rápido intervalo, programação nacional, papo muito bom aqui com o doutor Luiz Laércio de Almeida, doutor psiquiatra. Nós vamos para um rápido intervalo e já muito mais aqui no nosso Ação Nacional.